não sou bolsonarista a ponto de idolatrar, igual muita gente fez na época. Eu penso até que o erro da igreja, não igreja como organismo, mas da instituição, foi uma idolatria, uma veneração exacerbada ao Bolsonaro. Sim. Tinha gente que parava o momento do culto quando o Bolsonaro estava entrando para ficar gritando mito, mito, mito. E Deus não vai dividir a sua glória com ninguém, mãe. O que acontece? O pessoal está pedindo para me falar mais perto do microfone. O que acontece, Fábio? A gente está vivendo, por exemplo, na campanha, eu perdi muito seguidor, mas muito mesmo. Que eu dizia, sai, eu gritava no microfone das minhas áreas, sai da frente do quartel, vocês vão tudo para cadeia. Não vai acontecer nada no Brasil. Eu falava. Aí o pessoal disse, o senhor virou comunista, o senhor não acredita, o Brasil tem promessa, Deus falou. Tic-tac. E Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e eu falava, Deus não falou nada, Deus não está satisfeito com o Brasil. Você não vê um posicionamento nem de líderes, porque os líderes religiosos queriam que ele permanecesse para trazer um paraíso para eles na Terra. Essa é a visão, né? E você vê que Deus olhou para tudo isso e falou, não tem como. É a mesma coisa que você dividir a glória com o homem, né? Porque o povo estava colocando toda a confiança em quem? No presidente. No presidente. Então eu dizia, vai para casa que vocês vão para cadeia. Muita gente voltou depois, né? Quando aconteceu tudo que eu falei, pastor, me perdoa. Porque as pessoas ficaram cegas. As pessoas foram para frente de quartel, dormiam na frente de quartel, pegavam chuva. Daí qual foi a minha grande queixa? Que entra a questão do reino de Deus. Eu vi pastores alugar trio elétrico para fazer política. E eu nunca vi os mesmos pastores, que são amigos meus, alugar um trio elétrico para fazer um culto de evangelismo. Infelizmente. Então, o que eles estavam defendendo nunca foi o reino de Deus. Porque eu bato nessa tecla. O reino de Deus, a igreja não precisa ser defendida. Porque o cabeça da igreja é Cristo, a rocha que a igreja está edificada é Cristo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Foi Jesus que falou no fundamento da igreja. Então, eu vi pastores pegando chuva e ficando com chuva. E crentes embaixo de chuva. Faz um culto ar livre com chuva. Não faz. Não vai ninguém. Se tiver chovendo, o povo vai tudo embora. Não, e isso que o pessoal estava pegando. Quando chove, o povo não quer ir para a igreja. Verdade. Mas estava na frente dos quartéis. Mas estava no quartel pegando chuva. Forças Armadas, SOS, salvem o Brasil. Você está entendendo? Então nunca foi. Quando você olha para tudo isso, é uma cegueira e uma histeria sem precedente. E quando você olha, dá 2 passos para trás, você vê a cegueira que o povo está defendendo um partido. A gente tem crentes que defendem a agenda esquerda. A gente já tem no nosso meio. Que é um absurdo, né? E o outro lado, você vê uma histeria de um extremismo sem equilíbrio. E aí, biblicamente, a Bíblia fala para nós sermos sóbrios e moderados. Né? E o que é a moderação? É o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio. De entender que o reino de Deus é maior que tudo isso. Que o reino de Deus é maior do que a direita, é maior do que a esquerda, é maior que os Illuminati, é maior do que todo esse viés político, toda essa questão. E eu estou na terra, né? Mas eu participo de um reino que é inabalável, que é muito maior que tudo isso. Na verdade, o senhor tem dupla cidadania, né? Cidadania celestial e cidadania terrena. Quando você vê, você respeita as leis, né? Terreno, mas na nossa Constituição, né? Nós somos regidos pelo reino de Deus, que é uma monarquia. Né? A gente tem na Bíblia a questão da teocracia, que é o governo de Deus, que veio até Saul, e nós entramos na monarquia. Na monarquia, quando você começa a estudar sobre isso na Bíblia, você fica... você vê que na monarquia o povo não é dono de nada. Tudo que pertence dentro de uma monarquia pertence ao rei. Você é apenas um mordomo que administra os bens do rei. Olha que cultura tremenda. Então, quando eu entendo, eu estou no reino de Deus, então tudo que eu tenho, casa, carro, pertence a Ele, porque foi Ele que me concedeu tudo isso. Então, eu só administro o que pertence a Ele. Somos mordomos. Tanto na questão terrena, como nas questões dos valores espirituais.
Tudo muda quando você começa. Totalmente, né? Totalmente. Eu tenho um rei, eu tenho um governo, eu tenho uma constituição que é a palavra de Deus e eu vivo sobre ela. E não existe nada nessa terra que é maior que tudo isso. Isso é inabalável, né? Isso é indestrutível. É forte. Que é o interno, não é o externo, né? O externo pode se desfazer, mas o que eu tenho, é por isso que Jesus disse, guarda o que tu tens, porque ninguém rouba a tua coroa. Não é nada externo, é o interno. Guarde, preserve, para que ninguém roube aquilo que você tem. Que é o reino que está dentro de você. Tremendo. Mas é uma percepção que a gente tem que ter sobre a diferença do reino para a religião. E muitas pessoas confundem muito, né? Você viver uma religião com você viver o reino. E viver o reino é isso aí que o senhor falou. Agora, viver uma religião é você estar dentro de dogmas humanos, de sistema que homens adaptaram, estabeleceram. E ainda que seja um sistema sadio, né? Com uma base bíblica. Mas ainda assim você fica preso a um sistema. Mas o reino, ele não te prende, ele te liberta, na verdade, te deixa livre, né? O que acontece hoje, tem muitas igrejas que não participam do reino de Deus. Porque é muito fácil. Toda igreja que ela vive para si e não para o próximo, para fora, o reino de Deus não é para dentro, o reino de Deus é para fora. Quando Jesus censurou os fariseus em Mateus 23, diz, vocês fecham a porta dos reinos dos céus para os que querem entrar e não entram e não deixam o povo entrar. Porque a religião não deixa o pecador entrar. Então, o reino de Deus não é para dentro. O reino de Deus é para fora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para fora. Ide em todas as nações e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para fora. Só que qual é a visão hoje? É para dentro. Então existe o grupo, até eclésia, né? Chamados para fora. A palavra igreja é isso, tirados para fora. Daí é o tirados para fora do mundo para entrar dentro do reino. Uhum. Agora veja, e aí você vê a questão, quando você lê o Antigo Testamento, você tem a palavra centrípeto, que é o Antigo Testamento, por exemplo. Jerusalém, o templo. Imagina que aqui está Jerusalém e o templo. Jerusalém é um imã. Nenhum profeta, rei, sacerdote precisava sair de Israel para pregar. Só Jonas que foi em Nínive. Todos vinham conhecer o Deus de Israel aonde? Em Jerusalém. Porque a glória de Deus estava ali. A glória de Deus era o centrípeto. Então existia o centro, o templo, a presença de Deus está ali, e os povos vinham. No reino de Deus, a presença de Deus saiu do templo e entrou aonde? No homem. No homem. Aí o reino de Deus é centrífugo, que é de centrifugar. Quando você vê a roupa centrifugando, ela está indo para o meio ou ela está grudada na parede da máquina? Grudada na parede. Porque o centrífugo é para fora. E hoje, as religiões não vivem o reino, Fábio. Porque existem igrejas que entra ano, sai ano, não batiza ninguém. E quando batiza, só batiza filho de crente. Não faz discípulos. Não tem discípulos. Se não tem discipulado, a igreja não está vivendo o reino. Se não tem alma, se não tem salvação, se não tem novo convertido, a igreja está morta espiritualmente. Ela está vivendo dentro de um sistema religioso baseado no CNPJ e ela não manifesta Cristo. E o manifestar Cristo é para fora e não para dentro. Mas, pastor, como é que eu posso viver o reino? Jesus disse, né? O reino, existem duas coisas muito fortes que Jesus disse, né? O reino de Deus é tomado à força. Que o reino de Deus ele não é pacífico. E não é os céus, então, né? Tem muita gente que fala, os céus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Que demonstra a guerra que existe no reino. Não existe comodidade no reino. Não existe. Jesus disse, eu não vim trazer paz até, eu vim trazer espada. O povo quer trazer paz na terra, não existe paz no reino, não existe guerra. Quer dizer, a guerra é externa, é espiritual, internamente eu estou bem com Deus, eu estou em paz. Quando eu estou no reino de Deus, estou executando o meu papel no reino de Deus, eu estou preenchido. Porque eu estou conectado a Ele.
né? E ele está se manifestando em mim e através da minha pessoa. Agora, olha que coisa incrível. Quando a gente vê o reino de Deus é tomado à força, quer dizer, não existe comodidade no reino. Que entra naquela questão, meu descanso não é aqui. Aí vem outra questão, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast falando sobre um pastor americano falando, veja que incrível, hoje a gente está vendo jovens sedentos de fazer. Tem um grupo de jovens hoje sedentos, que estão indo para a rua, para as cracolândias. Esse é o reino, quer dizer, a igreja nunca está... O religioso que está lá preso num sistema religioso, ele não vê. Mas existe uma igreja invisível em movimento e um movimento muito poderoso. Na verdade, o reino não fica parado, né? O reino está em movimento. Ele está em guerra. Ele está arrancando as almas. Então tem coisa que as pessoas estão lá dentro de um mundinho daquela religião que ela não enxerga a dimensão e o poderio que está o reino de Deus lá fora. Porque ela está acomodada dentro de um sistema, dentro de um regimento, existe o regimento da igreja, existe aqueles negócios lá para você tomar ceia, e não, a pessoa está vibrada dentro de um monte de conceitos que nem Deus olha para aquilo aí e fala para mim, isso aí não é nada, e você vê que lá fora tem um reino em movimento. Aí o pastor chegou na seguinte pensamento: quem deveria estar nesse movimento todo de ir para fora, de guerrear, de ganhar, de fazer, eram os anciões. Se eles tivessem entendido o reino de Deus, eles sabem que eles estão perto de perder tudo, era para ir para a Índia, para a África, para o Irã. Por quê? Mas eles não entenderam, ou talvez entenderam por um tempo e disseram, não, eu vou ficar aqui quietinho, adorando, dizimando, está tudo bem. E não gera, não produz. Não estou tirando mérito do que já fez, do que já... Você está entendendo? Sim. Mas quem deveria estar lá na guerra, muitas das vezes, era aqueles que já sabem que estão perto de partir. Porque o meu tesouro não está aqui, meu tesouro é estar com ele. E nesse momento que eles poderiam falar igual Paulo, né? O morrer para mim é lucro, né? O viver é Cristo. O viver é Cristo. Então você vê, outra questão do reino de Deus, né? Dentro dessa dimensão, eu tenho um rei. Então a gente vê, quando eu estou no reino, Apocalipse 4 é tremendo. O que João viu em Apocalipse 4? Primeira coisa que ele viu a porta aberta. A porta da sala do trono está aberta. Segunda coisa que ele viu um assentado sobre o trono. Então, a sala mais importante de um reino aqui na terra e no céu é a sala do trono. Se o rei está sentado na sala do trono é porque ele está em governo. É da sala do trono que se governa. Se você pegar decisões tomadas, sempre é tomada na sala do trono. Jesus está onde? Assentado no trono. E isso quer dizer, ele está no governo de tudo. Não perdeu o controle da situação. Tudo. No céu, na terra e debaixo da terra está. Por isso que antes de subir ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando eu estou no reino, né, como eu vou viver no reino, eu vivo em guerra, no mundo terreno e espiritual, mas eu tenho um governo sobre mim. E não é qualquer governo. E entender isso nos dá tranquilidade dos acontecimentos pré-apocalípticos. Quando você olha para o Apocalipse nessa perspectiva, você não se desespera. Você não vai querer comprar uma casa no meio do mato e sair da cidade. Você não vai estocar comida igual desesperado, dizendo agora o fim do mundo está chegando e eu vou morrer de fome. Por quê? Porque o meu rei, ele disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, nem pelo que haveis de comer ou vestir. Basta cada dia, depois dele falar, né? Mas buscai o quê? O reino dos céus e a sua justiça. E está no mesmo contexto. Jesus disse, olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória. Olhe para as aves do céu. Não trabalhe e come. E aí no final, quando Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O que é? A comida, o pão e tal. E daí... No último versículo ele diz, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo? Esse é o grande quê de hoje. O quanto que eu estou vivendo agora. O hoje. O momento. Não andar ansioso e preocupado com o dia de amanhã. Parece que as pessoas hoje elas vibram pelo amanhã. E pelo amanhã elas se perdem no agora.
Mas nessa sociedade, principalmente nessa geração, fica difícil não se preocupar com o amanhã, né, pastor? Vamos lá, de repente, uma lei muda. Agora mesmo os caras queriam taxar a questão do Pix. É bom a gente falar sobre esse assunto. Tem muita gente acha que acabou, né? Agora mesmo. Aí isso já gera uma ansiedade. Inflação altíssima. Para comer hoje, no mínimo, uma família, pai, mãe e filho, vai gastar um salário mínimo. E se nessa família só um trabalha e recebe um salário mínimo? Como é que essa família se sustenta? O brasileiro, especificamente, com o salário mínimo, eu não digo que eles vivem, eles sobrevivem. Então não tem como não se preocupar com o dia de amanhã, analisando por esse contexto. Familiares de pessoas que estão na América estão preocupadíssimos agora, porque tem gente lá como imigrante ilegal até hoje. E o presidente Donald Trump está, vou usar a expressão aqui, usando uma perseguição implacável contra os imigrantes. Enfim. Então não tem como não se preocupar com amanhã, não, irmão. Eu tô aqui. Já tô preocupado. Eu já tô aqui ouvindo o senhor aqui falando da China, essa nova inteligência artificial aí que mexeu nas bolsas de valores aí praticamente do mundo, está mexendo na economia mundial. Então não tem como não se preocupar. A gente é ser humano também, né? Existe o lado humano, mas no reino, vamos lá, no reino de Deus, né? Você sempre tem que polemizar. Não é polemizar, mas eu tô falando. Não, eu entendo, essa é uma palavra de Deus. Eu preciso ter calmaria no coração, mas se colocando no lugar, às vezes, de pessoas que vivem até uma realidade diferente, está passando por dificuldades que eu não passo, como não se preocupar nesse contexto aí? Meu irmão, é entregar mesmo a vida para Deus e dizer, toma conta, Senhor. Tem gente aí pedindo, me leva já, Senhor. Porque é difícil. Eu vejo assim, Fábio, dentro do nosso contexto, né, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele foi muito claro lá em Romanos 8, né? O que me separará do amor de Cristo? Aí ele faz uma lista. A fome, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada. E o que ele declarou? Nada me separa do amor de Deus que foi me revelado através de Cristo Jesus. Isso aí está no reino. O próprio Paulo falou em Filipenses, né, que passou por muitas necessidades e soube ter fome como viver na fartura. Então, no reino de Deus, quando a gente entende o propósito do reino de Deus, o que está fora, essa é a grande questão do reino, não me abala. Porque eu sei em quem, é o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, assim, quando você olha para toda essa questão, existe um mundo em ebulição. Nós somos a geração apocalíptica. Não tem, o apocalipse está batendo na porta dessa geração. Mas qual é a maior esperança do salvo? É viver com Jesus, reinar com ele, né? E estar com ele eternamente. Então, assim, eu sei que o meu rei vem me buscar. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto nós estamos aqui... Existe o lado humano, né? E aí você vê que hoje a sociedade ela foi acelerada. Você vê que até no YouTube agora eu descobri que tem como acelerar o vídeo. Você aperta o dedo e vai pro 2, né? Tem, vai para... Você também tem que ter um ouvido extraordinário para conseguir captar tudo, né? Todas as informações, né? Então, o que as pessoas dizem? O que as pessoas elas dizem nessa questão? Nessa sociedade acelerada, você vê que a sociedade está doente, né? Então elas não conseguem viver o agora. E que se nós vivêssemos o que a Bíblia ensina, nós não estaríamos tão apavorados, né? E em guerra pelo reino, ganhando alma, despovoando o inferno, fazendo a obra de Deus e automaticamente, internamente, em paz. Você está entendendo?